Como estão, meus amores? Saudade de vocês. Mais uma vez estamos aqui para continuarmos com as nossas atividades complementares. E vamos continuar com alegria e dedicação. Não é verdade, meus amores? Saudade de vocês. Vamos em português? Vamos nas atividades complementares de português. Vamos praticar o livro, a leitura. Fundamental, leitura do texto. Quanta paz traz um amigo. A interpretação e as atividades assim propostas. Na gramática, nós vamos ver conjugação er. O verbo comer, pertence à segunda conjugação, porque termina em no infinitivo. Observem a frase. A menina comerá salada. A primeira ação ocorre em um momento anterior ao atual, porque o verbo está no passado, pretérito, comeu. A segunda ação ocorre no momento atual, o verbo está no presente, come. A terceira ação ocorrerá em um momento que ainda virá, porque o verbo está no futuro, comerá. Então, meus amados, vamos continuar praticando essa atividade proposta e também temos uma produção de texto. Você usará sua imaginação para montar um limerick, de acordo com as instruções que está na página do livro de vocês. Vamos praticar no livro também de caligrafia e use a sua imaginação para a sua história, certo? Para a sua produção de texto. Você vai longe, amor. Vamos continuar em matemática, medidas do tempo. Desde que acordamos até a hora de dormir, nos deparamos com a medida de tempo. A hora de tomar café da manhã, de almoçar, de tomar um banho, no decorrer do dia, certo? O dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos. O segundo é a unidade fundamental da medida de tempo. Representamos o segundo pelo símbolo S, lê-se segundo. O relógio é o instrumento mais utilizado para medir o tempo. Ele indica as horas, certo? Os minutos e os segundos. Um relógio analógico, que não é esse. O ponteiro pequeno marca as horas, certo? O ponteiro grande marca os minutos. E o ponteiro mais fino, no relógio analógico, ele marca os segundos. As medidas de tempo são decimais. Não são decimais. As medidas de tempo não são decimais. Logo, não se usa vírgula para separar horas, minutos e segundos. A unidade de medida, 7 dias. Uma semana, 7 dias. Uma quinzena, 15 dias. Um mês, 30 a 31 dias. Um bimestre, 2 meses, 60 dias. Trimestre, 3 meses ou 90 dias. Semestre, 6 meses, 180 dias. E por aí, no bissexto, que é o ano de 365 dias, fevereiro tem 28 dias. No bissexto, que é o ano de 366 dias, fevereiro tem 29 dias. O ano bissexto ocorre de 4 em 4 anos. Medidas de temperatura. No Brasil, depende de localização da estação do ano. As temperaturas podem variar bastante. A unidade de medida usada para indicar a temperatura é o grau, o Celsius, cujo símbolo é um C, grau. O instrumento usado para medir a temperatura é o termômetro. Alguns tipos de termômetro que nós vamos ver, vocês vão até ver ali no livro do apoio de vocês.
Vamos praticar a leitura e as atividades, certo? E fico muito feliz com o seu progresso. Vamos lá em ciência, prevenção contra a verminose. As doenças causadas por vermes são chamadas verminoses. Os vermes são seres que vivem dentro dos outros organismos, quer dizer, dentro de outros organismos. Nesse caso, os vermes são chamados de parasita e a pessoa infectada é chamada de hospedeiro. Dentro do corpo do hospedeiro, se os vermes não forem exterminados, continuará sendo prejudicado. Geralmente as pessoas só percebem que estão com verme quando surgem sintomas como diarreias, dores no estômago, barriga inchada, falta ou exagero de apetite, fraqueza e cansaço e etc. Algumas doenças causadas por vermes são muitas e vocês lerão no livro de vocês, certo? Mas a mais assim, comum é a lombriga, que se instala no intestino do hospedeiro. Ciclo de vida da lombriga. O ser humano adquire este verme ao ingerir alimentos contaminados. Algumas verminoses podem ser adquiridas por meio de alimentos mal lavados ou mal cozidos. Portanto, o combate dos vermes é a higiene fundamental. Assim, devemos lavar as mãos com água e sabão sempre que usamos banheiro, antes das refeições, beber somente água fervida ou filtrada, comer alimentos crus somente se bem lavados, como alface, agrião, as folhas, manter a lata de lixo sempre lavada, andar sempre com os pés calçados. Hábitos de higiene são fundamentais para o combate aos vermes. Então, meus amados, vamos fazer a leitura no livro de vocês, fazer também as atividades e também uma pesquisa individual sobre o descarte do lixo. Anote suas descobertas e vocês vão fazer na casa de vocês mesmo, porque a proposta é fazer na escola. Mas como nós não estamos na escola, vamos fazer no ambiente que estamos, certo? Na nossa casa. Se moramos num quintal grande, vamos verificar tudo. Então, vamos ver como será essa pesquisa. Eu conto com vocês. Você é um show. Vamos em geografia. Opções de trabalho na zona rural. O trabalhador que se dedica ao cultivo da terra é chamado de lavrador ou agricultor. Quem cuida dos animais é chamado de peão, boiadeiro ou vaqueiro. São os vaqueiros ou retireiros que retiram o leite das vacas e das cabras. O dono da fazenda é o fazendeiro, chamado de pecuarista quando possui um grande rebanho. Nos lugares em que há mais recursos, o trabalho dos lavradores vem sendo substituído por máquinas modernas, como tratores, colhedeiras, semeadeiras, debulhadeiras, que aumentam a produção e diminuem os gastos. Essas máquinas são muito eficientes, mas como substitui o trabalho de várias pessoas, contribui para o aumento do desemprego no campo. Por outro lado, elas também geram novas oportunidades de trabalho especializado, porque aumenta a procura por profissionais capacitados para operá-las e fazer a manutenção delas. Outro problema é muitos trabalhadores rurais não têm terra própria para cultivar. Assim, eles trabalham para outras pessoas e nem sempre recebem bons salários.
Essas são algumas razões que justificam a transferência do trabalho rural do campo para a cidade. Eles têm esperança de encontrar nelas melhores condições de trabalho. Quer dizer, muitos saem da cidade, do campo, da zona rural, para vir para a cidade para ver se melhora o emprego, né, a vida deles, assim sendo. Vamos praticar na leitura e as atividades da página proposta do livro de vocês, fazendo uma pesquisa quais produtos vindos do campo são produzidos em seu estado, certo? Torcendo por você, amore. Agora vamos para a história. Economia cafeeira. Agricultura é uma das atividades econômicas praticada no Brasil desde o princípio da colonização portuguesa. O país se dedica ao cultivo de cana-de-açúcar, algodão, tabaco, café, entre outros produtos. Por muito tempo, o único objetivo comercial era a exportação. A economia cafeeira ocorreu no mesmo molde das produções do Brasil colonial, como a monocultura, ou seja, sistema de produção agrícola de somente um tipo de produção, e utilizado mão de obra de escravos. As principais razões para o desenvolvimento da economia cafeeira foram o aumento do consumo e do preço do café no exterior e a facilidade em cultivá-lo sem necessidade de muitos equipamentos tecnológicos. O café é de origem africana, foi traduzido da Guiana Francesa para o Brasil, pelo sargento-mor Francisco de Melo, Paleta, no século XVIII. Originalmente era o produto de cultura doméstica. Somente no século seguinte expandiu-se para a Baixada Fluminense, principalmente para o Vale do Paraíba. Contudo, na seguinte metade do século XIX, o Oeste Paulista superou a produção cafeeira do Vale do Paraíba. A produção cafeeira gerava riqueza, contribuía para o crescimento das cidades e região, ocorria seu plantio e comercialização. Um exemplo desse crescimento foi a inauguração das ferrovias, utilizada para o escoamento do transporte. Certo, meus amores? O café é a riqueza. Um período de muitas transformações. Durante o segundo reinado ocorreram muitas melhorias urbanas. Algumas cidades passaram a utilizar tecnologia mais avançada. Da época, na área de iluminação pública, foram instaladas linhas telefônicas, a rede de água e esgoto foi expandida, a estrada de ferro foram construídas para ligar os centros produtores de café no interior paulista ao Porto de Santos e no Rio de Janeiro. Na capital imperial foram construídos bibliotecas, museus, cafés, parques e universidades. A modernização realizada no Brasil foi principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Ocorreu, sobretudo, por causa da riqueza gerada pelo café, o que possibilitou, inclusive, o início do desenvolvimento industrial. Um personagem importante desse período histórico foi o Barão de Mauá. Nascido no Rio Grande do Sul, entre suas principais ideias estava a defesa da abolição da escravatura, a valorização do trabalho salariado e a necessidade de investimento e tecnologia. Mauá foi responsável pela criação do estaleiro naval em Niterói, onde se construíam navios a vapor
em parceria com o governo imperial de Dom Pedro II. Investiu em ferrovias, primeiro sistema de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro, com a construção de uma companhia de gás. Além disso, financiamento junto com o imperador, uma rede submarina de telégrafos ligado Brasil à França. A maioria das companhias brasileiras, construídas ou gerenciadas pelo Barão de Mauá, estava capital estrangeiro, vindo principalmente da Inglaterra. Meus amados, a leitura é fundamental. Praticar no livro de vocês e fazer as atividades. Bons estudos, amados. Vamos lá agora em artes, amores. Vamos praticar também no livro de vocês. As atividades também, capricha, é muito gostoso trabalhar com arte nesse livro. Texturas e pintura. Observe a obra do livro. Essas obras foram criadas em épocas diferentes, em lugares bem diferentes. As duas obras retratam um quarto. Pode ser observado mesmo os mesmos móveis. Tem várias coisas aí que são iguais, mas são bem diferentes. Cada toque, cada obra é diferente. Eu pude constatar isso e vocês vão ver as semelhanças. Quais as semelhanças diferentes entre as duas obras. Que textura que vai chamar mais a sua atenção em cada pintura. Então, meus amados, é praticar no livro de apoio de vocês e capriche na criação de textura para o seu desenho, hein? Mãos à obra, amores! Vamos lá, meus amados, agora é Ética e Cidadania, o 9º encontro, funcionários da minha escola. É difícil imaginar uma escola sem funcionários, principalmente os que participam da manutenção dela. O trabalho de todos são importantes, mas a organização e a limpeza são fundamentais na educação das crianças que ali passam muitas horas todos os dias. O trabalho dos funcionários em geral é importante para que todos os setores da escola funcionem bem. Cada um em seu ofício contribui para que todos tenham um ambiente agradável e saudável. São os funcionários que todos os dias se esforçam para que você tenha um local prazeroso para estudar, crescer e ser feliz, não é verdade? O 10º encontro, viver em comunidade é essencial. Viver em comunidade é essencial para a formação do nosso caráter, pois aprendemos muito com as pessoas. Ao nos relacionarmos com os outros, aprendemos e crescemos todos os dias, e aqui se dá o valor da comunicação. Uma comunicação eficaz é elemento básico na construção das relações saudáveis, além de ajudar na preservação de conflitos e discórdias. Viver e crescer em comunidade nos faz conscientes da necessidade que temos uns aos outros. Exige respeito aos direitos dos outros, independentemente de quem ele seja. O mau humor que constrói um ambiente em uma contrapartida, o bom humor que une e traz a amizade e alegria de viver. O mau humor destrói o ambiente. O bom humor une, traz amizade e alegria de viver. Nós vivemos e crescemos em comunidade, família, escola, igreja, prédio, rua, bairro, cidade. E os valores de toda e qualquer comunidade devem se basear no respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos. Conviver é respeitar o jeito de ser, de viver de cada um, inclusive o nosso. É um processo para entendimento da vida, tanto nossa quanto de qualquer outro ser. Então, meus amigos, já entenderam? A leitura é fundamental e vocês entenderam que temos que viver em harmonia.
um pelo outro, não com discórdia, sim fazer amizade, termos direitos e dever, respeito um pelo outro, dependendo de quem for. Eu não conheço, mas eu respeito, é um ser igual a mim, então temos que respeitar, certo? Vamos praticar, certo? Esses 2 encontros, lindo, esses textos são lindos, maravilhosos. A atividade é muito prazerosa de se fazer, porque faz com que a gente cresça através desse aprendizado muito importante, certo? Que é viver em comunidade essencial e também as pessoas que temos que conviver na nossa escola, no nosso dia a dia. Viver em comunidade é essencial. É isso aí, amados. Então, meus amores, e aí nossas atividades complementares, vamos fazer, mas diante de tudo isso, não só das atividades, eu quero dar um abraço assim bem apertado em cada um de vocês, sejam abraçados. Um beijo também no coração de vocês, que eu estou com muita saudade mesmo de vocês. Espero que vocês estejam todos bem, que nós continuamos ainda a ter essa fé, a força, que Deus vai nos conduzindo, que quando a gente tivermos que estar junto, teremos que estar com obediência e segurança, não é verdade? Mas estamos aí para vocês, assim que precisarem, poderem entrar, me chamar no vídeo para a gente poder, no nosso grupo de Zap, para tirarmos alguma dúvida. Eu quero também agradecer aos pais de vocês, que eles são os verdadeiros professores que estão fazendo a nossa transição, que é muito importante, a nossa assim, ver esse momento em que vocês, pais, estão fazendo essa transição e com muita compreensão em alguns pais, porque eu sei que é uma tarefa difícil, mas muitos estão, assim, me deixando muito felizes com a sua dedicação também. Certo, pai, mãe? Muito obrigado. Beijo no coração dos meus amados alunos. Fiquem com Deus e estaremos aqui de volta, certo? Se cuidem, não esqueçam, ainda temos que usar máscara, álcool em gel e toda a higiene do nosso corpo e do nosso ambiente. Fiquem com Deus. E essa semana é a semana do trânsito. Cuidado, amados. Prestem atenção no trânsito também. Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, amo vocês. Tchau. Amo